Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, público do Hidrocast, da plataforma Hidroponia. Aqui mais um Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Oferecimento de AgriMilênio e Axo, marcas de valor do catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia, que brindam hoje com um episódio muito especial e com a gratidão da presença do professor Dr. Pedro Roberto Furlani, que nos brinda aí com um grande bate-papo que teremos a partir desse momento. Seja bem-vindo, professor Pedro Furlani. Obrigado pelo seu prestígio e participação aí dentro do nosso Hidrocast. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande conversar com vocês e conversar com os nossos hidroponistas, né? Do Brasil inteiro e do exterior, professor. Nós estamos aí alcançando hoje 16 países. Que maravilha! Nos alegra muito, né? Mas fora do ar, a gente falava de uma questão, professor, que vamos começar já de cara, né? Compartilhar conhecimento, né? Quem morre com o conhecimento, como é que é a frase que o senhor usou há pouco? Quem morre com o conhecimento se enterra junto com e ninguém fica sabendo, né? E ninguém fica sabendo? É. Pois é. Essa é a sua missão. O senhor tem tido sempre uma participação com a gente muito, muito comprometida em estar compartilhando em todas as ocasiões. Como é que o senhor vê essa questão de a gente abrir realmente a informação e fazer com que o mercado se desenvolva? Ele só se desenvolve se tiver informação compartilhada. Tudo é dessa forma. Porque se você pensar que para passar uma informação você tem que cobrar, aí não vale a pena. Você não ganhou você assimilou por capacidade, né? Agora, vender isso, sou contra. É evidente que um consultor tem que viver da consultoria, mas ele deve ser um consultor que não esconde nada de ninguém, né? E a gente percebe muito nessa história, e aí vamos voltar um pouquinho na história, a hidroponia teve um avanço importante, e eu lembro que o senhor mesmo me contava em outros momentos, e contava em alguns encontros, como é que foi o andamento da hidroponia na história do Brasil, e o quanto essa restrição de informação também restringiu o desenvolvimento da hidroponia. Olha, é uma coisa muito interessante e gostei da tua pergunta. Porque aconteceu o seguinte, eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado nos Estados Unidos. Quando eu voltei, a hidroponia estava se iniciando, foi em 1981. Mas iniciando de uma forma capenga. Era eu vou dizer, um consultor, né? O Shigeru Ueda, que até esteve num dos nossos últimos encontros de hidroponia. Em Florianópolis, sim? Em Florianópolis. E o que ele fazia? Ele trouxe essa técnica do Japão, que, na verdade, a técnica não é exclusiva do Japão, isso já existia em vários outros países, né? E ia aqui para o Brasil. E, em vista disso, ele montou um sistema hidropônico e proferia cursos, treinamento. Mas, evidentemente, era uma técnica nova aqui para nós. E começou a sair na imprensa. Gente que começou a produzir hidroponia ficava rico porque ganhava muito dinheiro. Então, começou a haver um incentivo para investimento. Pois bem, investimento que eu digo privado, né? Não era nada público. Bom, e o que aconteceu? As coisas foram caminhando. E ele vendia os sais, os fertilizantes, para fabricar hidroponia, para preparar a solução nutritiva. E muitos produtores começaram a ficar a pé, porque, na verdade, ele acabou se cansando e voltou para o Japão. Não ele voltar para o Japão, o pessoal ficou sem
conhecimento nenhum. Aí eu comecei a ser procurado para preparar a solução, e aí começamos a fazer a solução. Aí nós realizamos um curso de hidroponia lá no IAC, que o auditório do IAC é para 250 pessoas. O primeiro curso que nós demos. Tivemos que repetir o curso mais ou menos uns 20 dias depois. E nós já tínhamos uma solução, que é a famosa solução IAC, né? Que não é minha, não é nada, é uma solução que foi tirada da própria literatura. Então, não é invenção minha, não existe invenção. Então, a solução IAC começou a ser utilizada, os produtores começaram a ter acesso à formulação, ter acesso a como preparar, só que havia uma dificuldade, comprar os fertilizantes. Nós não tínhamos fertilizantes adaptados à solução nutritiva, para a hidroponia. Então, nós tínhamos nitrato de cálcio, que não era o nitrato de cálcio que nós temos hoje. Era o nitrato de cálcio comercial, ou grau industrial. E que esse Shigeru Ueda, ele misturava vários sais. Nós não tínhamos nitrato de potássio, usávamos cloreto de potássio. Usávamos o sulfato de magnésio, usávamos o MAP, e que não era o MAP purificado para fornecimento de fósforo, e tinha um coquetel de micronutrientes que era preparado a partir de sais. Pois bem, então eram sulfatos, cloretos, ferro teria que ser sintetizado, porque não existia quelato no mercado brasileiro, e o Shigeru Ueda, o que ele fazia? Ele misturava tudo. Então ficava aquilo, tem alguns produtos que são higroscópicos, aquilo ficava uma massa. E era o kit que o pessoal comprava dele para fazer a solução. Aí o pessoal começou a perceber que não existia nenhuma, como se diz, uma dificuldade de preparar a solução, né? Não tinha nada obscuro, era tão simples. Não era uma alquimia, né? Não. E aquilo começou a evoluir, né? Então, começaram aqueles que fizeram o curso, a parte deles que fizeram o curso com o Ueda, passaram a ser os consultores da época. Então, tinha muitos que montavam o sistema hidropônico. As estufas eram bancas de feira. O que era banca de feira? Ora, era uma cobertura do tamanho de uma banquinha de feira, né? Da mesa de cultivo, e essa mesa de cultivo era confeccionada com telhas, tipo essas telhas de cimento amianto, e assim tocava a hidroponia. E outra, aí não era um sistema NFT que nós temos hoje, era um sistema, o que a gente pode chamar de semi-hidropônico, só que era com pedras na canaleta de cultivo. E assim o negócio foi crescendo. Aí perceberam que dá muito trabalho, porque de tempos em tempos tinha que tirar toda a pedra, lavar, porque tinha um crescimento de alga exagerado, e era um transtorno. Hoje nós estamos no mar de rosas, né? Hoje nós temos canaletas de cultivo de diferentes tipos, diferentes fabricantes. A gente tem acompanhado na revista quantos fabricantes e quanto tipo de canaleta, de canal de cultivo existe no mercado. Então, tudo isso é um processo evolutivo. E hoje eu diria que nós estamos chegando próximo do que se faz em outros países, né? Então, essa é aquilo que a gente contar um pouquinho da história da hidroponia, né? E é muito, muito interessante a velocidade desse crescimento, professor. Ou seja, isso levou um certo tempo, daqui a pouco, e hoje, qual é a perspectiva que temos, né? Menos de 20 anos. E que a gente saiu de um semi-conhecimento, então vamos falar assim, para uma realidade de domínio e de avanço tecnológico. Com certeza, e nós estamos avançando ainda. Hoje já existem os equipamentos para fazer análise rápida da solução nutritiva, coisas que não existiam. Para você fazer o ajuste, introdução de oxigênio na solução. Hoje a gente tem a tecnologia das nanobolhas, que nada mais é do que você colocar uma micro bolha
de ar e que é rica em oxigênio para oxigenação das raízes. Então, hoje nós evoluímos muito. Temos materiais adaptados. Você vê o melhoramento genético está voltado para fazer material adaptado à hidroponia. A produção de evoluiu tremendamente. Hoje nós temos substratos de ótima qualidade, seja algumas vezes a espuma fenólica, fibra de coco, turfa e Perlita. outros materiais. Hoje nós estamos abertos. O que existe no mundo nós temos aqui. A questão é que o custo é mais elevado, porque o nosso câmbio é muito contrário àquilo que a gente quer, né? Ele é esmagador, né? Ele compromete um percentual importante do resultado. Sim, com certeza. E na sua visão, professor, como é que, quais as tendências, quais as expectativas, até porque o senhor falava ali dos microgreens, mas agora nós temos também os brotos, nós temos diversas variedades, crocâncias, apelos, especiarias. Na sua visão, como esse mercado vai se comportar daqui para frente? Olha, ele está evoluindo, né? Por exemplo, da hidroponia, em que nós tínhamos no início plantas, colhiam-se as plantas inteiras, ainda se colhe hoje plantas inteiras, imitando o que seria a planta de solo, né? A planta convencional. Hoje nós evoluímos para quê? Para material, folhas destacadas, que seria uma embalagem já com as folhas pré-lavadas e preparadas para o consumo, para atender uma fração da população e que não tem tempo para ficar preparando a verdura, a hortaliça de folha para o seu consumo. Ele quer chegar em casa, abrir o pacotinho, tirar as folhas, comer o que lhe interessa e acabou, né? Evoluímos para quê? Para broto. Foi o primeiro. O broto começou a ter problema, porque começou a ter problema de contaminação com algumas bactérias, principalmente Escherichia coli, né? Que teve uma contaminação muito séria na Europa. Então, o broto deixou de lado e passou a ser produzido o quê? Microgreens. O que é microgreens? Ora, é uma planta em miniatura. É uma planta ainda broto, só que ela cresce num substrato. Ela não é crescida como é a produção de broto, que, na verdade, o que é? É crescimento só germinação da semente, em água. E aquilo pode correr risco de contaminação. Então, hoje passamos para microgreens. Aí nós temos um grupo de plantas que se adaptaram muito bem, né? E hoje a gente vê cursos de microgreens. A professora Simone, juntamente com o professor Sala, estão promovendo cursos de microgreens. Hoje existem empresas de semente especializadas em fornecer a semente para o microgreen. Então, eu acho que essa é uma evolução. Agora, vai atender o quê? Uma faixa do mercado. Você não vai querer mudar, de repente, todo mundo consumir microgreens e deixar de lado uma folha, né? Vai demorar ainda, porque o mercado é lento nesse aspecto. É diferente, por exemplo, de alguns países em que tem uma certa educação, e não diria educação, mas uma tradição de assimilar coisas novas rapidamente, por questão de próprio poder aquisitivo, né, maior do que nós temos aqui. E outras condições que nós temos ainda, em parte, boa parte do Brasil, em termos de saneamento, é muito complicado. Então, ainda nós não podemos atender essa demanda. Nós estamos também num processo evolutivo, como o senhor dizia anteriormente, nós estamos atendendo segmentos da população, e isso é uma evolução também do mercado, né? Sim, segmentar, com certeza. Né? Uma das coisas que me parece extremamente importante, e nós já tratamos disso em outras oportunidades, todos os sistemas de cultivo são válidos. Com certeza. Então nós não podemos desprezar um ou outro. No nosso caso, nós optamos também por segmentar, ou seja, nós falamos exclusivamente no cultivo sem solo, mas não,
podemos, em momento nenhum, desconsiderar outros sistemas de cultivo que são também válidos e importantes nesse negócio do agronegócio, né? E atende uma grande população. Exatamente. Então, nós temos que ter isso. E isso existe nos outros países também. Como é que foi? Isso também existe nos outros países. Sim. Embora tenha o cultivo hidropônico, o semi-hidropônico, ou a produção de microgreens, mas o cultivo em solo ainda continua. Exatamente. E nós precisamos respeitar isso também, né? Mas, com certeza, e sempre respeitamos. Eu acho que a hidroponia é um sistema alternativo de cultivo, e que muitas vezes você não tem condições de utilizar o solo. Você utiliza uma área pequena para produzir numa situação muito mais dinâmica de alimento. E isso, na verdade, nos engrandece até por essa segmentação que se apresenta aí, inclusive para a área de especiarias, né? Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso leva, por exemplo, você tem cultivo hidropônico, semi-hidropônico, cultivo em solo, cultivo orgânico, também é um segmento muito importante. Eu acho que tem uma tendência de nós começarmos a utilizar muito menos defensivo do que utilizávamos no passado. Com certeza. Hoje já existem muitos materiais de controle de praga, de controle de doença, que são biológicos. E eu quero lhe fazer uma provocação, professor, que nós vamos trazer no próximo bloco, falando sobre a questão do controle biológico, da asepsia dos ambientes de produção, desta qualidade que a hidroponia pode trazer, agregar para o fornecimento de hortaliças, frutos produzidos no setor da hidroponia. Um minuto só e nós já voltamos para o próximo bloco. Lembrando que o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, é um oferecimento de Axo, equipamentos de medição, e Agrimilênio, fertilizantes especiais. Marcas de valor do catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia, como também está a Complante, empresa dirigida pelo professor Pedro Furlani. Um minuto só e já retornamos para o segundo bloco. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Axo, instrumentos de medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a Axo na sua medida certa. Equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Voltamos agora com o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Nesse episódio, somos brindados com a presença do professor Pedro Roberto Furlani, participante do grupo de consultores da plataforma Hidroponia, que nos dá alegria desde 2010, professor. Nós temos a sua companhia e a sua qualidade, a sua assertividade orientando os nossos conteúdos. E no intervalo a gente conversava sobre o processo de evolução que a hidroponia promoveu. Eu queria que o senhor repetisse aquela escala de cronograma aí de evolução. Bem, eu vou dar um exemplo.
Na região de Mogi das Cruzes, tinha um grupo de produtores, vários produtores, que eram cultivo em solo, convencional, tradicional. Só que perceberam o quê? O custo estava aumentando, que aumenta a mão de obra. Esse produtor ele vai envelhecendo, os filhos já não querem mais assumir a produção, aquela atividade que o pai exercia, por trabalho, então vai procurar coisas novas. Bom, aí ele percebe que, para mim, toda essa área é muito grande. Aí ele resolve reduzir a área. Reduz a área e percebe que muitas vezes perde produção por causa de chuva, por causa de qualquer evento, outro evento climático, por exemplo, a chuva de granizo, né? Frio, geada. Então, o que ele faz? Vamos fazer cultivo protegido, vamos proteger a planta. Protegendo a planta, ele percebe que um grande ganho, porque ele reduz tremendamente o uso de defensivos, porque a planta está semi-protegida, né? Ele está com uma cobertura, então você não tem a chuva direto. Aí ele começa a ter problema com o solo, porque ele tem que manipular aquele solo no interior da estufa. Aí ele vai fazer o quê? Bom, vamos tirar isso daqui, vamos fazer hidroponia. E hoje tem produtores que com 1/10 levantar para tirar do solo. Tem produtores que com 1/10 da área eles conseguem ter o mesmo nível de produtividade, com um custo muito menor. Você vê o grande choque que nós tivemos no sistema de produção. Hoje tem produtor que nem vai para o solo, ele vai direto para a hidroponia. E isso exatamente por conta dessa possibilidade de obter informação, de buscar referência, de ter consultorias qualificadas. E com certeza. Hoje você vê quantas, aqui, pelo menos em São Paulo, também em outros estados da federação, quantas universidades estão entrando nesse campo, abraçaram essa ideia, estão promovendo cursos de divulgação, apoio direto a produtores. Né? Há pouco tempo nós tínhamos muito poucos pesquisadores ou professores envolvidos com o cultivo hidropônico. Hoje nós já temos uma gama muito grande de pesquisa, mas ainda é pequena. Tanto é, você vê, nós temos um curso de manejo de nutrientes em que nós estamos entrando na 28ª edição, não fizemos esse ano por causa da pandemia, sempre com a casa cheia, com 40 alunos, que é o que cabe dentro de um ônibus para fazer visitas, né? Nós não podemos ter mais do que isso. Então, você vê, ainda tem um interesse muito grande do que daqueles, principalmente, a maior parte deles, de colegas agrônomos, biólogos e até outras profissões, que não obtiveram informações básicas durante seu curso de graduação. Então, muitos vêm fazer esse curso para realmente se atualizar. E o que nós estamos percebendo, um ganho muito grande, a nível de Brasil todo. Nós temos recebido alunos desde o Acre, desde Roraima, até Rio Grande do Sul. Aliás, Rio Grande do Sul, sul do país, normalmente é de onde nós temos o maior número de alunos. E o sul do Brasil, você vê como cresceu na área de cultivo protegido. Com certeza. Temos aí dados que apontam essa evolução de 5º lugar num cenário nacional, hoje já ocupa uma 3ª colocação e muito perto da 2ª. Então, é um dado importante. Né? E tem outro fator importante, que foi o desenvolvimento de produtos biológicos para controle de praga e de doença. Pois é, eu queria entrar com o senhor nesse assunto agora. Né? O quanto isso evoluiu também para um manejo mais biológico? Sim, hoje você tem bactérias que são antagônicas a bactérias problemáticas, a bactérias, bactérias que causam dano à planta, né? Como você tem também fungos que atuam. E hoje nós temos empresas de produtos microbiológicos estão entrando no Brasil.
empresas de outros países. Isso porque tem um mercado muito grande. E é ótimo que seja assim, porque a ideia é ter produtos de boa qualidade e custo menor. Eu acho que tem muitos produtores que só utilizam o controle biológico. Mas para isso tem que ter uma boa orientação de como usar. Hoje os consultores têm que se especializar nesse campo. Esquecer aquele Molotov que se usava de defensivo. O consultor tem que ser responsável e consciente de que sem controle biológico vai ser muito difícil produzir produtos de boa qualidade. Ainda que você vê hoje a rastreabilidade. Se você sempre for encontrar um produto químico não permitido numa planta de, por exemplo, numa planta de alface, você inviabiliza todo o seu comércio e prejudica os dos outros que não utilizam. E a rastreabilidade, na sua opinião, também veio com um papel de qualificar, buscar mais racionalidade na produção, oferecendo para o consumidor um produto ainda mais qualificado? Sim, sim, com certeza. É tão gostoso você ir no mercado, aí tem que se levar as coisas a sério. Você vai no mercado, tem lá o código QR, né? QR Você vai Code? com o celular, põe no código QR, você vê quem é o produtor, quando foi plantado, o que que ele usou, tal, né? Isso é ótimo para o próprio produtor. Agora, tem uma coisa que precisa, os mercados têm que ajudar, é que a propaganda fica por conta do produtor. Porque o produtor, como é que ele faz a propaganda dele? Colocando em embalagem personalizada. Põe o nome da propriedade. Mas tem informações, não sei se alguns deles têm o QR, o código QR. Então, isso é uma coisa interessante. O problema é que tem um custo. Nem sempre esse custo é repassado ao produtor, porque normalmente isso fica por conta do comercializador. E tem o custo e tem a qualidade da informação. Nós também temos que olhar isso, né? Sim, O sim, produtor sim. ele precisa ter informação para divulgar o produto hidropônico de uma forma adequada. Verdade, verdade, verdade. E eu acho que esse assunto já foi até discutido na revista, não foi, não? Foi sim. E nós estamos retomando essa pauta em seguida. É Porque, legal. e preparando, inclusive, professor, um material para orientar o produtor nesse processo de divulgação, que Sim, precisamos evoluir muito. A hidroponia sim, precisa se vender melhor. sim, verdade. Agora, você vê uma coisa, a grande diferença. Na agricultura orgânica, eles têm, o produto vai ser produto, como é que fala? Não é registrado, é certificado. Certificado. Quem vai dar a certificação é uma empresa de certificadora. E que não é barato isso. E por isso que muitos produtores orgânicos, os pequenos, caem fora, porque é um custo extra e que eles não têm nenhum benefício por trás disso. Exatamente. Diferente de uma grande empresa que tem condições de contratar um certificador e utiliza dessa propaganda da certificadora para vender um produto de qualidade, certificado. Então, essa é a diferença. Hidroponia, nós teve uma tentativa de fazer uma certificação. Mas você vê, custo e o pessoal foge de custo adicional, né? Hoje nós temos que buscar racionalizar isso de uma forma inteligente, né? Exatamente, De uma exatamente. forma que o mercado e o produtor possam se adaptar a essa realidade. Sim, sim. É isso mesmo. E aí nós temos, dentro desse todo esse cenário, retomando um pouquinho a questão do controle de pragas, ameaças, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da asepsia dos ambientes de produção. Também nós precisamos evoluir nessa questão, né? E eu trago um comentário até para que a gente possa avaliar um produtor que está desistindo do ambiente de produção por conta de uma série de questões que lá no fundo ele acabou revelando de que a entrada da produção dele é na beira da calçada.
E ele tem muito problema de bactérias, de infestações, e aí que ele se dá conta de quanto ele preparou de forma inadequada o ambiente de produção. Olha, é uma coisa muito interessante, porque qualquer país, antes de você entrar no sistema de produção, você tem que passar por uma asepsia. O elemento humano, ele tem que lavar as mãos, usar uma asepsia nos pés, nos sapatos. Então, tem um pedilúvio, que vai matar qualquer coisa. Utilizar até um avental ou um protetor, que muitos hoje produtores de tomate, de cultivo protegido de flores, utilizam em seus sistemas de produção. E de onde veio isso? Dos países de fora. Então, na hidroponia, a mesma coisa. Hoje, hidroponia, qualquer um entra num ambiente de hidropônico, porque não tem controle nenhum. Ele vai lá, conversa com o funcionário, ele pega na planta, levanta a planta, põe a mão na raiz, fala, que raiz bonita, põe a mão. Muitas vezes ele está contaminando a raiz daquela planta com bactéria. E, principalmente, se ele veio de uma área contaminada, pior ainda. Se ele tem um problema, ele vai procurar informações com um produtor que está tendo sucesso. E muitas vezes, se ele tem problema, porque ele está tendo algum problema. Por exemplo, Pythium é um exemplo sério disso. Quantos não transmitiam Pythium só por uma visita que fizeram no produtor? Aí aquele produtor fala, pô, aquele cara lá deu mal olhado. Acho que ele tem mal olhado. E não é, ele levou a bactéria junto com ele. Né? Então é complicado, a gente tem que cuidar, fazer uma antessala. Para quê? Para fazer asepsia. Os funcionários têm que usar o conceito de asepsia. Do jeito que nós estamos fazendo com o Covid, é um bom exemplo. Lava as mãos com frequência, né? Se for o caso, usa luva para manipular. Não pega nada que caiu no chão. Caiu no chão, caiu no chão. Depois alguém passe para levar embora. Outra coisa é evitar plantas mortas ou que foram jogadas, caíram no chão, por qualquer motivo, na hora de você colher, está retirando as folhas velhas, fazendo um make-up, arrumando a planta adequadamente para o mercado, porque colhe, põe na sacolinha e já vai para o mercado, né? Então, joga muitas folhas no chão. Aquela folha no chão vai ser foco de doença, vai ser foco de contaminação de praga. Larva minadora, por exemplo. Né? Em tomate tem um problema sério de jogar essas folhas que tem larva dessas pragas complicadas. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a asepsia é fundamental. Quem tem um ambiente limpo, raramente tem problema de doença. Raramente. E, na verdade, é quebrar um paradigma, né, professor? Exatamente. É isso mesmo. Pessoas precisam mudar o seu status quo de conhecimento para aprender. Ou seja, por que eu vou gastar dinheiro em combate à praga se eu posso investir recursos para não ter problemas? Exatamente isso. É isso mesmo. Outra coisa que ele precisa tomar cuidado, descarte de solução nutritiva. Muitas vezes ele tem a solução no tanque de cultivo e de um tempo em tempo ele vai ter que renovar aquela solução. Lavar a caixa, lavar os encanamentos, né? E o que ele faz com aquela solução velha? Joga muitas vezes num córrego, no chão, aquilo drena. Então, ele teria que aproveitar isso numa outra cultura, que não seja por exemplo, se ele cultiva hortaliça, põe milho, soja, pasto, alguma coisa. Eu tive uma informação e queria compartilhar. Eles estão usando ozônio hoje para recuperação dessa solução nutritiva para reaproveitamento no ciclo. Sim, essa é uma alternativa. Ainda tem o problema de custo para isso, né? Então, você tem que instalar sistemas de filtragens, você tem que instalar um sistema de esterilização da solução, o que não é uma tarefa muito fácil. Na Europa, a gente tem percebido que a grande dificuldade dos produtores é essa, de fazer o reaproveitamento da solução. A colega Roberta Penha,
da Universidade de Pelotas, tem feito um trabalho espetacular com reaproveitamento. Eu acho que ela é pioneira nesse assunto aqui no Brasil. E nós precisamos apoiá-la no máximo possível, porque é dessa maneira que nós vamos começar a crescer no sistema hidropônico. Porque muitos reclamam, mas o custo é muito alto de solução nutritiva, adubo custa caro. Pois é, custa caro o adubo, mas não joga fora, porque você não aproveita. Porque parte do fertilizante passa pela planta, uma parte é absorvida, outra parte vai para a caixa. E fica reaproveitando. De repente, você tem que jogar tudo fora. A professora Roberta vai estar conosco. Desculpe, mas a professora Roberta estará conosco num próximo episódio, falando sobre... Mas que maravilha, não vou perder, não. Vou assistir. Ela vai participar agora de uma live também que eu quero assistir. E ela também traz muito conteúdo técnico, muito bacana. Sim. Tem muita experiência. Com certeza. E, professor, qual é a sua visão em termos de perspectivas de fazendas urbanas, cultivo indoor? O que nós podemos trazer de novidades para um curto espaço de tempo? Olha, eu vejo isso que está crescendo. Da mesma forma que cresce, diminui, porque o investimento é muito alto e muitos produtores, investidores, na verdade, porque tem muitos que são investidores e não têm a mínima noção do que é agricultura. E partem para produção indoor, porque imagine, pega uma cidade de Porto Alegre, por exemplo, vamos fazer uma agricultura indoor, vamos aproveitar um barracão que tem pé direito bem alto, vamos fazer uma vertical, então nós vamos verticalizar a produção para produzir grande quantidade numa pequena área, né? Só que daí falta, será que paga o investimento? Você tem que usar lâmpadas especiais. Eu acho que tem muita pesquisa a ser feita ainda nas nossas condições. Primeiro, tudo que nós vamos utilizar para indoor, lâmpadas principalmente, é importada, são importadas. Então, esse é um principal problema. O nosso câmbio é desfavorável, diferente dos outros países. E em outros países, mesmo com o câmbio favorável, é um custo alto a produção, em que muitas vezes o mercado deles paga, aqui ainda nós temos que ir devagar. Vamos fazer pesquisa antes, adaptar coisas. O brasileiro é muito pródigo em adaptar coisas, né? Então, eu acho que a gente não pode entrar de cabeça nisso, não. Muitos veem na literatura, vê reportagens, indoor farming, vertical, vou produzir em Porto Alegre, vou vender direto. Muitas vezes ele não vai conseguir tirar a planta que o pessoal está acostumado a comer. Vamos supor que ele vai produzir alface. É um exemplo, mas eu dou o exemplo de alface, como pode ser outro exemplo. Vai produzir alface, ou vai produzir rúcula, ou vai produzir almeirão, qualquer outra hortaliça. O mercado está acostumado com planta grande. Leva para casa, separa as folhas e tal, né? Aí ele vai pôr indoor, ele vai vender planta pequena. Planta pequena, o cara falava, isso aqui não tem gosto de nada, é só água. Esse é o problema quando começou a hidroponia, porque vendiam plantas pequenas. O consumidor experimentava e falava, não, isso aqui não serve. É aguado. Porque realmente a planta, para atingir um ponto de colheita, ela tem que ter um pouco de massa seca. Sim. E no início ela tem muita água e pouca massa seca. À medida que ela vai ficando mais velha, vai se desenvolvendo, vai aumentando a porcentagem de massa seca. É o que dá sabor na planta. É por isso que muitas vezes você pega uma planta e não tem gosto de nada. Planta jovem. Faz volume, né? É massa. Mas, em termos de alimento, não sei se tem muita diferença. Interessante essa sua colocação, porque a planta jovem ela não está mais qualificada em termos de nutrientes do que uma planta mais velha? É uma pergunta, eu gostaria do seu esclarecimento. Porque a planta velha ela tem que acumular coisas, por isso que a massa seca aumenta. Ela tem que acumular carboidrato, no caso, vitaminas, proteínas, né? E muitas vezes uma planta jovem ainda não tem isso em grande quantidade. Então, você tem que começar
comer muitas plantas jovens para fazer o efeito de uma planta mais velha, em termos de riqueza alimentar. E mesmo biofortificada? A biofortificação ainda a gente tem que pensar direito, sabe? Porque em alguns países eles fazem a biofortificação. Na China, Japão, em alguns países da Ásia, eles usam muito, por exemplo, aumentar o teor de zinco em alface, em arroz principalmente, porque zinco é um elemento, um nutriente essencial à população, ao ser humano. Então, uma maneira de aumentar isso é aumentar na planta, para arroz, para milho e etc. São plantas consumidas em grande quantidade, em maior quantidade. Agora, para hortaliça, ainda a gente tem que ir devagar, porque aquilo que pode ser um remédio, ele pode ser um veneno também. Depende da quantidade que foi biofortificada. Porque você vai acrescentar, por exemplo, para zinco, você vai acrescentar zinco à solução nutritiva para aumentar o teor de zinco na planta. Essa é a ideia. Indiretamente, você está biofortificando, como o zinco, como outros nutrientes também. Então, precisamos tomar cuidado nessa dosagem de zinco que nós vamos botar na solução. Então, acho que tem muita pesquisa ainda a ser feita nesse sentido. Acho que o professor Sala está desenvolvendo alguma pesquisa relacionada com biofortificação de alface com zinco, inclusive usando melhoramento genético. Nós conversamos com ele também e vamos trazê-lo novamente para os próximos episódios. Mas, professor Furlani, o tempo nos cobra e estou assim extremamente grato com a sua presença, a sua participação, o seu prestígio aqui no Hidrocast da plataforma Hidroponia e coloco aí o espaço à sua disposição para saudação à nossa audiência. Tá bom. Então, eu agradeço muito e me coloco à disposição. Tá? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. E eu gostaria de... Posso mostrar uma imagem? Com certeza, fique à vontade. O senhor é nosso convidado e franqueada a imagem. Estou saindo do meu lugar, eu estou aqui no sítio. Ah, sim. Então, peguei um quarto aqui e vou mostrar uma imagem aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ainda não. Sim, agora sim. Esse eu tô aqui no morro, 1.300 metros de altitude. Quase céu de brigadeiro, professor. Quase céu de brigadeiro. Hã? Pois é isso aí. Esse é o seu garoto para tomar. É meu espaço. Eu tenho certeza que tá a família toda, os netos, eu tô sozinho aqui. Mas essa é uma boa companhia, né? A gente tá com a gente mesmo, é uma ótima companhia. Eu normalmente venho de quinta-feira e vou embora na sexta. Hoje à tarde. Que legal, que legal. Mas, professor Furlani, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua participação e fica aberto aí o espaço. Tá bom, muito obrigado. Espero ter atendido o seu interesse aí. Muito maior do que as expectativas. O senhor atendeu a todas as nossas, como sempre, com muita riqueza nas suas colocações. Ok, professor Furlani, muito obrigado. Esse é o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, oferecimento de Axo e AgriMilênio. E combinamos já um próximo episódio. Muito obrigado e até breve. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.